Hoje iniciamos a aula de introdução ao estudo da nutrição, que é extremamente importante para o conhecimento aos técnicos em enfermagem. E é importante a gente sempre comparar o nosso organismo a uma máquina, né? Toda máquina precisa de um combustível, né? O mesmo acontece com o nosso organismo, né? Então, nós precisamos de alimentos adequados para que o nosso organismo funcione com excelência, né? Tendo consciência que alimentos não adequados podem trazer grandes prejuízos à nossa saúde. Bom, para iniciar o assunto, aí, né, para dar continuidade nessa disciplina, neste assunto, nós vamos entender melhor alguns termos, né? Então, o que seria nutrição? Então, nutrição é o processo de fornecimento ao nosso organismo de nutrientes necessários para a vida, tá? Então, esse é o termo claro e objetivo, a definição desse termo, nutrição, tá bom? Porém, também é a ciência, o estudo que investiga a relação dos alimentos e suas doenças, né? Sendo essa relação positiva ou negativa. Então, o que quer dizer isso? Se consumirmos grande quantidade de determinado alimento, o que isso pode favorecer ao organismo? Pode ser bom, pode ser ruim, né? Ou até mesmo a ciência que estuda algumas patologias e onde temos que correlacionar os alimentos que esta pessoa que apresenta esta patologia pode consumir ou não, né? E aí é o assunto que iremos falar lá na frente, que é a dietoterapia, né? Os alimentos, né? Estamos falando do quê? São substâncias que é consumido, né? Então, eu tenho pessoas que têm como hábito consumir alimentos saudáveis, temos pessoas que têm hábitos de consumir alimentos não saudáveis, temos pessoas que têm aquele equilíbrio, né? Então, alimentos é tudo aquilo que pode consumir. É claro que a gente dá maior atenção, ainda mais neste assunto, dentro da nossa área, saúde, enfermagem, né? Nós vamos dar atenção aos alimentos que nos traz benefício, né? Que são saudáveis, né? Que vai ser ideal para as nossas funções vitais, para o nosso crescimento, para a nossa reprodução, ok? Então, é basicamente isso, esses conceitos. Bom, nutrientes é o que a gente busca, é o que a gente precisa para a sobrevivência do ser vivo, para o funcionamento satisfatório do nosso organismo, né? Então, quando consumimos os alimentos, nós estamos utilizando desses alimentos os nutrientes que lhe contém, né? Então, alimentos não saudáveis são aqueles alimentos que têm quantidade mínima ou zero de nutrientes. E os alimentos saudáveis é aqueles que têm, que possui, que apresenta grande quantidade de nutrientes, né? Então, os nutrientes é aquilo que a gente busca, né? Dentro de tudo aquilo que a gente consome, ok? Esses nutrientes, eles são divididos em 3 grupos, né? Então, os nutrientes com características reguladoras, os nutrientes com característica energética e os nutrientes com característica construtora, tá? Então, iremos falar agora e definir exatamente quais são essas características. O que seria, então, os alimentos reguladores, né?
Então, basicamente, são alimentos de origem vegetal, né, como frutas e verduras, né, rico em nutrientes essenciais, como minerais, fibras, vitaminas, a água, né, e são alimentos que ajudam a regular o funcionamento do organismo, né, então vai permitir que o organismo esteja hidratado suficientemente, protegido contra micro-organismos satisfatoriamente, o funcionamento, né, e do intestino, sistema digestório ideal, né? Então, esses alimentos reguladores têm essa função, ok? Aqui nós temos alguns exemplos do que seria alimentos reguladores. Na apostila de vocês tem uma demanda ainda mais específica, colocando aí todas as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, que também são alimentos do grupo reguladores, tá? Então, aqui nós temos o que seria vitaminas, né? Então, as vitaminas, como a gente já falou, está dentro do nosso quadro de nutrientes essenciais, né? Para que nosso organismo esteja em bem-estar. E nós precisamos de porções de vitamina aí para desempenhar uma função ideal do nosso organismo, né? A deficiência de vitaminas pode ser classificada e denominada como avitaminose ou hipovitaminose, né, quando está ausente ou com pouca quantidade de vitamina. E o seu excesso também pode trazer, né, dependendo da vitamina em excesso, também pode trazer prejuízo ao nosso organismo, né? E aí nós temos a denominação de hipervitaminose, tá? Então, como descrito aqui, algumas problemáticas que pode trazer, tanto no perfil de hipovitaminose como de hipervitaminose, podendo trazer rachaduras, né, por conta do ressecamento, né, da pele, hipertensão intracraniana, fraqueza e etc. Isso seriam algumas intercorrências que pode estar desenvolvendo, tá? Bom, como já dito, as vitaminas são divididas em dois grupos, lipossolúvel e hidrossolúvel, né? A lipossolúvel, essa palavra lipossolúvel vem de lipídios, né? Lipídios basicamente o mesmo que gordura, né? Então são vitaminas solúveis em gordura, ok? E a hidrossolúvel vem de hidro, de água, então vitaminas solúveis em água. E aí vocês têm a discriminação no decorrer da apostila de vários exemplos de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis e a função específica de cada uma delas, aonde e qual alimento cada uma delas podem ser encontradas, né? E aí é muito interessante que a gente observa que alguns alimentos básicos, alimentos, vamos dizer assim, simples, não sofisticados, têm aí a predominância de várias vitaminas, né? Então, comer bem não quer dizer comer caro, né? Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos, porque é importante até mesmo para a gente repassar e orientar os nossos pacientes do que é comer bem, né? Sais minerais, né? Também é outra molécula extremamente importante do nosso organismo, né? Então, aqui a gente já coloca algumas vitaminas, o nosso corpo mesmo produz de alguma forma, né? Outras não, né? Os sais minerais é um deles, né? Então, o organismo vivo é incapaz de produzir sais minerais, né? Então, literalmente, os sais minerais são retirados de fontes de nutrientes, fontes de alimento, tanto de origem animal como vegetal, né? Eles não fornecem calorias, assim, né? Não é um alimento que vai te engordar se você consumir e tudo mais, consumir em excesso e tudo mais. Porém, ele é extremamente importante para outras funções, como formação de ossos, dentes, condução do impulso nervoso, coagulação, manutenção do equilíbrio osmótico, né? Então, o equilíbrio osmótico é o que? É o equilíbrio ideal, né? Tanto tem, vamos dizer assim,
é um equilíbrio ideal no sentido de que tem a mesma porção de um lado como a mesma porção de outro. Então, o equilíbrio é isso, é você manter aquele equilíbrio, a mesma quantidade ideal para todas os espaços, para todos que precisam. Transferência de substância por membranas, né? Então, a função celular aí, né? A respiração celular. Então, tudo isso funciona com a presença dos sais minerais, tá? A falta do mesmo pode alterar significativamente o nosso metabolismo, né? Então, o funcionamento do nosso organismo. Então, uma alimentação saudável tem que ter presente aí os sais minerais, ok? Eles são classificados em dois grupos, macronutrientes e micronutrientes. Macro, nós estamos falando de moléculas de nutrientes com um tamanho maior e micronutrientes com um tamanho menor, ok? E aqui nós temos a classificação e o exemplo do quais seriam os sais minerais de maior molécula, né? E os sais minerais de menor molécula. Essa imagem traz para a gente o que seriam os sais minerais, alguns sais minerais específicos, aonde ele pode ser encontrado e qual a função dele no nosso organismo. Então, essa tabela é bem interessante, importante vocês analisarem com muita atenção. A água, né? A água não podemos nem discutir sobre a sua extrema importância no nosso organismo, né? Nosso corpo ele tem uma grande porcentagem formada por água, por líquido, né? Então, todas as nossas substâncias ideais contêm água, né? Nenhuma célula funciona sem a presença da mesma, né? A gente até costuma falar que a gente consegue viver um determinado período sem comer, né? Sem nutrientes, por conta que o nosso organismo tem as suas reservas e tudo mais. Mas sem água, a situação fica ainda mais complicada. O tempo de sobrevida de uma pessoa sem líquido é relativamente muito menor do que uma pessoa desnutrida, né? Então, aqui, água e aonde a gente consegue as fontes de água para o nosso organismo, né? Então, a água que ingerimos, né, diariamente, sabemos que a quantidade ideal é em torno de 2 litros de água por dia. A água ingerida que vem dos próprios alimentos, então, uma sopa, um suco, né? Algo que é embebido em molho, algumas frutas que são bastante líquidas, como melancia, por exemplo. Então, fontes de alimentos. E a água de origem metabólica da célula, né? Então, a própria célula, durante o seu funcionamento, acaba produzindo água e essa água também ela é absorvida e utilizada satisfatoriamente pelo nosso organismo. Aqui nós temos as vias pelas quais temos as perdas de água, né? Então, através da pele do pulmão, né? No momento aí da inspiração e da expiração, as excreções urinárias e intestinais, então pela urina e por fezes também, e pelo suor, né? E aí o suor é bem relativo. Tem pessoas que têm o funcionamento da sudorese muito mais acentuado do que outras, né? Então o importante disso tudo é sempre a gente repor essa perda, sempre nos manter hidratado. A falta de água do organismo provoca desidratação, né? Geralmente você estando num quadro onde você tem episódios de vômito, episódios diarreicos constante, ela acaba acontecendo com muito rapidez a desidratação, né?
Então, basicamente, a gente precisa nos atentar quando estivermos presenciando este quadro de sintomatologia e manter esse paciente hidratado o máximo possível, né, para que ele não tenha complicações, né? Então, o paciente com desidratação, ele pode apresentar-se com pele seca, né? Então, a mucosa, boca seca, pele seca, como eu já falei, a perda de peso, né? E aí após isso, começaram a ter alterações mais significativas a nível neurológico, né? Como confusão mental, delírios, né? Abatimento, que é uma pessoa apática, prostática, né? Uma pessoa sem atividade, né? Aqui nessa imagem nós vemos a pessoa fazendo uma prega cutânea, né? Aonde a gente realiza essa prega cutânea no paciente e ela se mantém, né? Isso é um sinal de desidratação também, ok? Isso nós estávamos falando até o momento de alimentos reguladores, né? Alimentos que regulam o funcionamento, que trabalham no metabolismo do nosso organismo. Alimentos energéticos, como diz o nome, né? É o que? Alimentos que vai nos proporcionar energia. Energia para que a nossa célula trabalhe muito bem, para que o nosso organismo trabalhe muito bem, né? Então, assim, os alimentos energéticos têm como função fornecer carboidrato, né? Ou seus similares, gordura, proteína, né? Que são alimentos que vai trazer energia, que vai ser um combustível para o nosso organismo, né? E aí é claro que esse tipo de nutrientes a gente encontra em vários alimentos, né? Então, como eu falei, então eles funcionam como combustível, também faz o processo de transporte de vitaminas, protegendo aí os nossos órgãos e o nosso corpo contra possíveis invasores, né? Quando a gente fala de gordura é muito complicado, porque a gente sabe que gordura tem que ser gordura boa, né? Nós não estamos falando daquelas gorduras ruins. Então, gorduras pode sim ser de origem animal e vegetal, mas quando se trata de gordura processada, é onde a gente falha, porque é onde atualmente a vida moderna algumas pessoas têm o hábito de consumir com mais quantidade, né? Que seria as gorduras más, né? O excesso de gordura, a gente sabe que pode trazer aí o episódio de colesterol, né? O aumento do peso relativamente, né? E alguns mau funcionamento, né? Então, a diarreia, fermentações que pode irritar o aparelho digestivo, trazendo aí complicações como algumas infecções, gastrite, colites, né, que são pequenas não, né, mas são infecções na parede aí do sistema digestório, como outras patologias muito mais graves aí, né? A gente sabe que o gordura presente no sangue pode desenvolver no decorrer do tempo, associado com sedentarismo e etc., ou em outras doenças de base aí, problemas graves, podendo até dizer aí, como uma dessas doenças, o infarto agudo do miocárdio, né? Proteína, né? Aqui nós estamos falando de alimentos energéticos, mas a proteína se encaixa, né? Nos outros grupos também, como também dos construtores, né? Dos alimentos construtores, né? Então a gente sabe que a proteína ela atua na renovação dos tecidos orgânicos, né? É uma fonte também energética, uma fonte muito boa de energia, né? E atua aí no crescimento e metabolismo celular, né? A falta de proteína
pode estar retardando o crescimento da musculatura, trazendo aí problemas no crescimento, de má postura, e os sintomas que nós podemos presenciar são esses, né? Cansaço, palidez, falta de resistência, né? Então, o sistema imunológico comprometido, a questão construtora, né, que nós acabamos de falar, que podemos colocar como exemplo uma cicatrização, né, que é a reconstrução daquele tecido que foi danificado, e estará comprometido também pela falta de proteína, e síndrome de Kwashiorkor, né, que é uma patologia, também tem descrita aí na sua apostila, para vocês se inteirar aí dos detalhes do desenvolvimento dessa patologia, que é um tipo de Muito bem, então aqui são os alimentos construtores, o último dos grupos que foram citados, e como já diz o nome, são alimentos que vai atuar no processo de construção, de reconstrução, né? Então a gente falou ali o exemplo da proteína, né? A questão da cicatrização é um processo de o quê? De reconstrução por conta de uma lesão e afins, né? Então olha só, ajuda a construir o músculo, células do sangue, células de todos os nossos órgãos do corpo, né? Então, mesmo podendo ser uma possível lesão traumática ou até mesmo um processo de reconstrução, aquelas células que já não têm viabilidade positiva, satisfatória, que precisa ser substituída, né? Então, os alimentos construtores tem por essa característica, construir, reconstruir aquilo que precisa ser reparado por algum motivo, ok? Então, estamos finalizando aqui a nossa primeira aula, estarei disponibilizando os exercícios de fixação e estarei disponível no WhatsApp para esclarecimento de dúvidas deste conteúdo. Obrigada e até a próxima.